Olá, 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 sejam muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Quem está chegando agora, já começa a se colocar nesse momento presente. Quem puder, fecha os olhos onde tu estiver e volta para cá. O tempo mais importante é o aqui e agora, onde a gente sente o nosso Pai no nosso coração, nos nossos pensamentos. É esse fluir. Respira fundo. Conforme tu vai respirando fundo e vai soltando, tu vai sentindo o teu corpo, tu vai sentindo o ar, vai sentindo o vento, vai sentindo a temperatura, vai sentindo. Nós somos filhas, fomos feitas para sentir. A mulher sente, sentir é bom. Sentir é bom porque Deus fez a gente exatamente assim, perfeitamente assim, como a gente é, para a gente sentir. Sentir é muito bom. Repitam aí na casa de vocês ou no trabalho de vocês, sentir é bom. Eu estou viva. Sentir é bom. Independente do sentir, se é bom ou ruim no nosso entendimento. Sentir raiva é bom, sentir amor é bom, sentir alegria é bom, sentir ira também é bom. Tudo nos ensina o tempo todo. Nós possamos interpretar as coisas da maneira como Deus vê e não da nossa maneira de ver. E declara aos céus, Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela Tua graça, Teu favor e misericórdia que não tem fim e se renova todos os dias em nossas vidas. Pai, nós queremos nos colocar aqui na Tua presença como igreja, como filhas. Que o Senhor ministre nos nossos corações no tempo de mesa hoje. Que o Espírito Santo nos traga clareza dos próximos passos a seguir, obedecendo, renunciando se for necessário. Porque essa caminhada com Cristo, ela exige renúncias. E renúncias, no primeiro momento, até pode parecer que são ruins, mas na medida que a gente vai andando, a gente vai percebendo que é bom. Porque papai é bom. Tudo que ele fez é bom. Respira mais uma vez. Pai, eu declaro sobre esse tempo de mesa que essas mulheres sentirão o teu amor no coração delas, assim como eu sinto todos os dias. Que essas mulheres sintam, Pai, a tua presença onde elas estiverem, assim como eu também sinto todos os dias. Espírito Santo, entra como flecha nos nossos corações, queimando tudo que precisa queimar. Transforma, Pai, a nossa perspectiva diante das coisas. Nós temos sede para esse tempo. Nós queremos sim viver o melhor dessa terra na tua presença. Obrigada, Pai, pela vida de cada mulher que está aqui presente. Obrigada, Pai, pela vida das mulheres que também não puderam estar aqui presente, que o Senhor também vá até a casa delas e o trabalho delas. Por algum motivo elas não puderam estar aqui. Então, que o Senhor também vá até elas, assim como o Senhor vem até nós todos os dias. Obrigada, Pai. Obrigada, Obrigada, Jesus, por este tempo. Amém. Amém. Estamos iniciando mais uma semana. Quer trazer, Thaís, alguma coisa para nós que tu viveu, quer compartilhar com as mulheres que estão aqui? Eu quero, Cris. Por favor. Depois do último dia, né, daquele dia que eu trouxe aqui, que eu chorei, que eu botei para fora todo aquele sentimento que estava dentro de mim, assim, em relação à minha sogra, em relação ao posicionamento do meu marido. E aí tu trouxe uma reflexão muito boa para mim do que, sim, o que ela falar, se me atinge é porque é algo que está em mim e eu preciso curar. Só deixa eu trazer uma coisa para quem não esteve aqui. Semana passada, a Thaís compartilhou algo com a gente e eu falei para ela que tudo que o outro fala, independente de quem seja o outro, está mostrando algo que está em nós. Até hoje entrou um post que é a lei do espelho. Todas as pessoas refletem algo que nós precisamos resolver na gente. Nós estamos fazendo uma caminhada com Cristo e Cristo está nos ensinando a amar todas as pessoas, independente de quem elas são ou de quem o que elas falam pra gente.
como a gente está nessa caminhada e a gente fala, Jesus, eis-me aqui, me usa. Então tá, então eu vou te mostrar, eu vou te ensinar a amar todos, assim como Deus nos amou. E esse é um dos desafios da nossa vida, porque amar quem aponta, quem julga, quem critica, não é bem assim. Amar a pessoa, tipo assim, ó, eu amar a Thaís e a Thaís me amar é fácil. A gente se ama há muitos anos. A gente tem uma amizade há muitos anos. Agora, continuar amando pessoas que vêm e te largam uma pedrada, pessoas que vêm e te dão, às vezes a gente é a forma como a gente recebe. E como nós estamos aqui disponíveis a aprender, Jesus envia muitas pessoas para a gente aprender a amar essas pessoas. E eu falei para Thaís assim, Thaís, olha com olhos de amor para o que está acontecendo, porque nós temos algo que algumas pessoas não têm. Isso não nos torna maiores que essas pessoas, mas nos torna conscientes do que está acontecendo. Então, interpreta de uma forma diferente. Muitas pessoas que estão na nossa volta não conhecem o amor de Jesus. Então, qual é o nosso papel? Mostrar o amor de Jesus. Essas pessoas não querem ouvir a palavra Jesus, muitas estão machucadas ou magoadas. Fala assim, ó, Jesus me ensina a levar o teu amor para essa pessoa. E ele vai ensinar. Porque Jesus, ele é um professor. Ele é um mestre. Ele pode ensinar tudo que a gente fala assim, ó, Jesus me ensina a amar essa pessoa. Me ensina, Jesus, a tratar com amor o meu marido. Jesus me ensina a tratar com amor o meu colega de trabalho. Jesus me ensina a tratar com amor a minha sogra, o meu sogro, ou pessoas da minha família, que eu não consigo. Tem pessoas que a gente não consegue. E tá tudo bem. Fala assim, ó, tá tudo bem. Fala, repete, tá tudo bem. O problema é que a gente torna rígido, a gente se incomoda com as coisas e a gente esquece que a gente tem um pai, que a gente tem um irmão, que a gente pode pedir ajuda a todo tempo. Jesus me ensina a amar, porque eu não sei amar essa pessoa. E aí a Thaís viveu um dia extraordinário, né, Thaís? Depois ela fez até um post, eu compartilhei lá no meu Instagram, porque ela virou a chavezinha, ela percebeu o que estava acontecendo. Ela pegou aquele acontecimento e ela falou, não, eu quero aprender com esse acontecimento. E agora pode trazer para nós aí. Só trouxe um contexto, Thaís, para que quem não estava aqui entendesse o que aconteceu. Pode falar aí para nós. Sim, né? Eu só cheguei no tempo, só cheguei no momento da sogra, né? Falando já dela. Mas é isso, Cris. Essa chave que tu virou em mim foi justamente para eu entender que não é sobre ela, é sobre mim. Não é sobre o meu marido, não é sobre a falta de posição dele, é sobre como eu estou agindo. Agindo pelo vitimismo, agindo pela dor, agindo pela imaturidade. Porque ele vai continuar agindo da maneira dele. Quem sabe um dia Deus toca e vai mudar alguma coisa, né? Mas eu percebi que ele ainda é filho. E quem já não é mais filha, assim, né? De filiação de pai e mãe, assim, no terreno sou eu, né? Que já vim já de uma história muito forte, muito batalhadora, e vai e faz de ação o Carlão, né? O verdadeiro Carlão. Eu sou o verdadeiro Carlão. Sou não. Mudei e estou em mudança. É um processo meu, né? Que é o Jorjão, Carlão, né? E isso tocou muito em mim. Aí no final de semana eu fiquei. Foi bem na sexta-feira, acho que foi na quinta ou na sexta-feira, né, querido? Foi algo assim. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí tem algumas coisas que eu tô estudando, que eu tô colocando em prática, que eu precisava já criar e não criava, porque não vinha coisa para eu criar. Bom, primeira coisa que eu fiz foi sair do meu núcleo, que é onde eu estava aqui, ó. Eu comecei a fazer, olha só, eu comecei a fazer power pump 2 vezes na semana e comecei a fazer dança. Gente, assim, eu sei que a gente é cristã, mas é uma dança, é meio funk, é meio pagode, é meio tudo. Mas eu senti que eu precisava colocar para fora o meu feminino. E não é a música, não é o que eu vou escutar ali. Claro que eu não posso trazer a música ou aquilo, o contexto para dentro da minha casa, mas eu me soltar, é dar risada com outras mulheres, é colocar para fora aquilo que estava dentro de mim, assim, e que eu estava só condensando em raiva, em sentimento ruim, em sentimento.
E tá sendo tão transformador para mim esses meus momentos que eu simplesmente eu digo para ele assim, ó, o filho também é teu, eu já volto, estou indo para a minha aula. A comida está pronta, é só esquentar e fazer. E tá tudo sendo transformado. O meu medo de que, meu Deus, ele não vai dar conta, eu vou chegar em casa, o Benício vai estar... É aqui, é o que eu estava criando dentro de mim. Aí o que era o que eu criei dentro de mim? Talvez ele também ache que o filho também. Olha só, né? Porque o que minha sogra falou, eu estava já colocando um peso em cima dele, por ele não me defender, por ele não colocar a posição dele. Mas ele não vai colocar, porque é a forma que ele também se bloqueia de não se meter em confusão. E isso está sendo muito bom para mim, assim. Agora, pego das 6h50, tchau, pego a chave do meu carrinho e ó, volto só às 8. Deixa eu trazer só uma coisa, Thaís, que é muito interessante o que tu trouxe. Tu tem um filho, né? Um homem. Tá educando, treinando esse homem para ser o homem, né? A gente até já conversou sobre isso. Olha que bênção, a Thaís teve um filho homem, um filho menino, e ela vai ter a oportunidade de treinar esse menino a se tornar o homem que ela nunca, tipo, encontrou, que ela queria ter encontrado esse homem, certo, Thaís? Então ela tá recebendo de Deus uma oportunidade agora, então tu vai treinar um homem segundo o meu coração. Só que o que acontece? A forma que a Thaís olha pro marido dela, o filho dela tá vendo. Ele tá vendo, ele tá sentindo, ele tá interpretando essa forma. Então ele vai achar que isso é certo. A forma que a Thaís olha pro Marlon, tu não dá conta, tu não consegue, tu não te posiciona. O filho da Thaís, por mais que, se ela não virasse essa chave, por mais que ela esteja treinando ele para ser diferente, ele ia tornar uma confusão. Como minha mãe me ensina a ser assim e o meu pai, ela vê de outra forma. Porque a forma que a mãe dele vê ele era a mesma forma que a Thaís estava vendo ele. Só que ela nem estava percebendo. Tu não dá conta, tu não pode. Então, a mãe que fala assim, tu não dá conta, tu não pode, esse homem, esse menino, ele vai crescer, ele vai se tornar homem e vai continuar não dando conta. Porque a mãe olha para ele e fala, tu não é capaz. Então, fica aqui comigo. Tu não é capaz. Tu não consegue. E a criança, ela não absorve muitas vezes o que é falado, ela absorve o que ela vê. Se durante toda a jornada da vida desse menino ele vê a mãe tratando o pai como um incapaz, ele vai sentir que ele também é incapaz. Porque a referência dele de homem é quem? O pai. Então tudo começa na mulher. Tem gente que fala que chega para mim, eu falo assim, a aluna de mentoria quando faz o primeiro encontro. Como era a tua relação com teu pai? Era boa, tudo certo, Cris, tudo maravilhoso, tá? E a relação da tua mãe, a forma que a tua mãe enxergava o teu pai, como era? Porque a forma que a mãe olha o pai vai ser a mesma forma que nós mulheres vamos olhar os homens, que os meninos, os homens vão olhar as mulheres. Vai olhar o mundo, vai encarar o mundo. Então, desde dentro da barriga da mãe, a criança já tá fazendo interpretações com base no que ela tá sentindo. É sentindo. A criança ainda não tá vendo, mas ela tá sentindo o que a mãe sente, ela tá sentindo o que o pai sente. Porque os filhos, eles são 50% de cada um. Então, tudo que a Thaís está sentindo, interpretando, o filho deles vai sentir, interpretar, e o pai é a mesma coisa. Então, para não tornar uma confusão, quem tá vendo? Sou eu. Eu sou a mãe, eu tô vendo tudo acontecer, porque eu tô aqui para sentir, não tô aqui para fazer. Não que eu não possa fazer, eu posso fazer. Mas o meu papel como mulher feminina, mulher sábia, é sentir e interpretar atmosferas e ambientes. Se eu tô vendo que eu tô tratando meu marido igual a mãe dele tratava, e isso já aconteceu comigo e às vezes acontece, porque eu tô aprendendo. Todos os dias eu aprendo a não ser a mãe do meu marido. E eu observo, olha, eu tô tendo uma atitude como mãe. Não, eu não sou mãe do meu marido, eu sou esposa. Qual é o meu papel de esposa? Agora, quando a gente tiver um filho, se for homem vai ser uma forma de educar, e se for mulher vai ser outra forma de educar. Mas a forma que os filhos olham para os pais é exatamente a forma que eles vão interpretar o mundo depois. Igual. Exatamente igual. Por isso que eu falo assim, para todas as mulheres. Vale a pena. Vai doer no começo.
depois as coisas vão melhorando. Olha, Thaís, sentiu dor, sentiu raiva, queria esgoelar. Eu também já senti isso. Eu também já Não senti. que eu não queira ainda, né? E vai sentir várias vezes. E fala assim, ó, ai, ufa, como é bom sentir. Eu tô viva. Quando não sentir mais, já era, já não tá mais aqui. Enquanto você estiver sentindo, é porque você tá viva. Imagina, e agora a Thaís está acessando esse conhecimento, o filho dela tá pequenininho ainda. Ela vai precisar, sim, desconstruir muitas coisas, vai. A gente aqui também desconstrói muitas coisas para construir a versão que Cristo nos ensina. E olha que lindo, a Thaís já pegou, olha o que é uma transformação genuína. Ela pegou a chave, aplicou a chave no mesmo dia ela já fez um post, compartilhou a semente daquilo que ela viveu, e quem faz isso, qual é a diferença de... Tem muitas mulheres aqui, tem mulheres que só escutam o tempo de mesa, tem mulheres que escutam e aplicam, tem mulheres que escutam, aplicam e vivem a palavra que é lançada aqui. A diferença é que umas vão crescer e outras vão crescer. O que transforma, o que vive a aceleração do tempo é a ação. Não adianta a gente pegar algo aqui e não aplicar no dia. E daí, depois daquele dia, quantas coisas, Thaís, tu viveu consciente da tua atitude? Fala para nós. Não, Cris, teve, assim, ó, teve tudo, assim, ó, praticamente tudo. Claro que nem tudo eu consegui, virar a chave, mudar e, né, e fazer, É porque aos poucos. é aos poucos. Calma, é aos pouquinhos. Mas teve uma coisa, assim, ó, que eu vi em mim, a minha mudança, foi quando a gente estava dentro do carro, assim, indo em algum lugar, não lembro onde, e aí meu marido falou assim, ó, o Benício tá mal acostumado. Aí, na hora, aquilo ali já me subiu uma raiva, tá? Porque eu pensei, meu Deus, ele tem 1 ano, tá acostumado de quê? Tá começando a andar. E aí ele falou assim, ó, não, porque ele só dorme no ar-condicionado, ele tem que sofrer para aprender. Aí na hora, assim, ó, me veio aquela raiva de falar e eu segurei, e aí eu falei com tanta delicadeza, eu falei, amor, olha só, os nossos pais sofreram e nos ensinaram na dor. Se eu tiver condições, se nós tivermos condições, ele não precisa sentir dor para aprender a dar valor. Se meu pai tivesse me dado opções e condições e o amor que ele me deu para eu ser quem eu sou, as coisas teriam sido melhores para mim. Eu não teria sofrido tanto. Eu sofri porque eu não tinha condições. Meu pai não era um homem instruído como eu e tu e somos agora. Quantas coisas a gente aprende? Por que que eu vou ensinar ele na dor? Ele vai dar valor, ele vai saber que a mãe dele trabalhou 10 horas, 12 horas, muitas vezes num dia, para ele ter as condições que ele teve. E tá tudo bem, entende? É só ele saber que não veio de qualquer jeito. É que nem eu ensino para ele. Filho, não joga teu brinquedo no chão. Isso quebra, depois tu não vai ter. Desde agora eu falo isso para ele. Aí ele ficou parado assim no carro, assim, falando assim, ficou parado me olhando, porque eu falei na delicadeza, gente. Aquilo, olha, e a Cris me conhece, né? Eu tenho uma ira que sai daqui de dentro que, olha. E aí eu respirei fundo e falei, aí ele falou, é verdade, eu não tinha pensado nisso mesmo. Aí eu falei, obrigado, Espírito Santo, porque me calou, né? Me calou. Mas isso foi uma das coisas, assim, sabe, Cris, que eu percebi que aquilo ali veio da infância dele. Claro que veio da minha também, porque meu pai também dizia, tem que batalhar para ter as coisas, tem que... Era o que ele sabia, a maneira que ele sabia me ensinar, né? E eu não quero isso para o meu filho, eu não preciso fazer isso para o meu filho, né? Assim como nós também não precisamos, nós somos todos filhos de Deus, todas as mulheres que estão aqui, os maridos que têm, todos nós, ninguém precisa aprender na dor, nenhuma de nós somos todos filhas, todas somos filhas. Agora, porque nós
na nossa família não tivemos uma situação a melhor, né, que a gente queria dentro do melhor cenário, não significa que a gente, né, de hoje em diante, tenha que viver na dor. Por isso que eu sempre falo aqui, eu gosto de repetir, sabe? Pai, me ensina com amor. Pai, me ensina com amor. Jesus, vem aqui e me ensina, me traz uma instrução, um direcionamento. A raiva, ela é boa, assim como o amor também é bom. Só que a gente quer negar a raiva, a gente quer negar a ira. E se a gente nega um sentimento, a gente rejeita ele, a gente não consegue aprender a lidar com ele. A gente só aprende com aquilo que a gente aceita. Sabe aquela frase aceita que dói menos? É sobre isso? Aceita. A Thaís aceitou a raiva dela. Pronto. Não tá mais leve agora, Thaís. Como é que é? Desculpa, Cris. Tu só aceitou a raiva. Eu entendi que aquilo ali é meu. E aí eu tô estudando sobre os temperamentos e Paulo era assim. Sim. Por isso que a gente está estudando. Olha que interessante, nós estamos estudando, né, 1 Coríntios, ali onde Paulo fala muitas coisas, ele tinha muita raiva das coisas erradas que ele via. E o que eu vou fazer com as coisas erradas que eu vejo? Primeiro eu vou aprender a lidar com isso dentro de mim, para depois conseguir ajudar as pessoas. Imagina que a gente quer ajudar as pessoas, certo? Todas as mulheres aqui querem ajudar. Todas nós temos esse sentimento de ajudar, de servir, de colaborar no crescimento das pessoas, mas como que a gente vai colaborar no crescimento, na expansão do mundo, se a gente não sabe lidar nem com as nossas emoções? Impossível. Vai ser um monte de cão raivoso solto por aí, que vai querer reagir sempre com raiva, querer falar pelo impulso, porque nós estamos assim. Eu estou aprendendo a lidar com as coisas sem impulso, com prudência. A mulher sábia, ela é prudente. Se eu ainda não sou a mulher prudente, eu quero aprender a ser prudente. Daí o que acontece? Essa situação aí que a Thaís trouxe agora. O marido dela trouxe uma situação, ela teve uma oportunidade. Eu digo assim, olha quanta oportunidade que a gente tem durante o nosso dia para aprender a lidar com as nossas emoções. Ela viu a oportunidade de aprender a lidar com a raiva dela, respirou fundo. Não, meu amor, olha só, é isso. Imagina se ela tivesse agido da mesma forma como ela agia antes. Ia começar uma catástrofe. Ia começar uma briga, que ia gerar outra briga, e daí no final das contas eles não iam nem lembrar por que começaram a briga. Que era assim que acontecia também comigo no meu casamento. A gente começava uma discussão besta, e ela se tornava uma bola de neve, porque eu, Crislaine, não era essa pessoa que eu sou hoje. Mas eu ainda não me tornei a pessoa que eu quero me tornar. Eu estou aprendendo todos os dias a lidar com a minha raiva. Repitam. Pai, eu estou aprendendo a lidar com a minha raiva. Me ensina a lidar com esse sentimento. Me ensina. Tempo de mesa é 12:02. Romanos 12:2. Transformai-vos a partir da renovação da nossa mente. Como aprender a ter uma mente de Cristo? Deus nos dá a oportunidade o dia inteiro de a gente aprender a ter uma mente de Cristo. Uma mente que aprende a dominar as coisas, exerce o governo das emoções, exerce o domínio próprio. Domínio próprio, eu não consigo sozinha, mas Cristo em mim me ensina a dominar os meus sentimentos, a governar sobre os meus sentimentos. Todos os dias. Se eu não estou aberta, com o meu coração aberto a ser lapidado e alinhado com meu Pai, e a minha mente aberta a ser ensinada, eu não vou aprender. Aquela frase, eu sei, isso aqui eu já sei. Aquilo lá eu já sei. Eu falo assim todos os dias, isso é um treino que eu faço. Eu não sei de nada, eu não quero saber de nada, eu quero aprender. Eu quero aprender com o sábio dos sábios, que é o nosso irmão, nosso pai. Ele sabe perfeitamente o que tem guardado para cada uma de nós. Se a gente não se colocar diante dele com o coração ensinável, a gente não vai aprender. Por que Deus ele quer o coração de criança? Porque a criança ela quer saber tudo. Por que é tal coisa? Me ensina não sei o quê. Me ensina a pintar, me ensina a desenhar, me ensina a jogar, me ensina... É esse coração que o papai quer diante dele. Vamos brincar. A Thaís, eu fui dançar, comecei a fazer não sei o quê. Vai brincar. A mulher ela já é um ser criativo, mas a nossa rigidez nos torna uma pedra. Como é que uma pedra vai ser criativa? Como é que uma porta vai ser criativa? Não tem como.
E a rigidez, ela é... Gente, eu era uma mulher muito rígida. Meu Deus. E eu, em algumas camadas, eu ainda sou. Eu estou me tornando menos. E vai ter um momento que eu não serei mais. Eu tenho certeza disso, eu creio. Eu falo, Jesus, eu creio que eu vou ser essa mulher aí que não é rígida com as coisas, que aprende a soltar as coisas, aprende a soltar as emoções, aprende a lidar com as emoções. Aprende a desistir das coisas que eu não consigo lidar, e entregar nas mãos do meu pai, confiar no meu pai, porque ele sabe de todas as coisas. Nosso pai sabe de todas as coisas, não tem nada que ele não saiba. Nada, nada, absolutamente nada. Eu tô muito feliz por ti, Thaís. Não tem como a gente não viver uma aceleração neste ano se a gente não aplica, se a gente aplicar as coisas que a gente compartilha aqui no tempo de mesa, escutou, aplicou, entrou em ação diante das oportunidades, não tem erro, gente. Esse ano, quem quiser viver 10 anos em um ano só, aplica no mesmo dia aquilo que recebe. Vai chegar no final do ano, tu vai sentir, meu Deus, passou uns 10 anos. Ano passado. Todo dia, quando eu recebia alguma coisa, aplicava. A gente viveu uma aceleração de 10 anos na nossa vida. Quem quer viver uma aceleração de crescimento, para fortalecer as emoções, vá para ambientes de crescimento, escute pessoas que estão fazendo essa caminhada, selecione os ambientes, selecione as pessoas. Se tiver que encerrar ciclos, encerrem ciclos. Pessoas que não querem ver a gente crescer, que não trazem uma palavra de inspiração, de motivação, de ativação, sai fora. Ah, mas eu não consigo. Isso aí só está mostrando uma dependência emocional com aquelas pessoas, com aqueles ambientes. Ambientes moldam, sim. Por isso que é muito importante quem é pai e mãe se transformar para que os filhos se transformem nesse ambiente de crescimento. Não tem como um filho crescer com o que a gente fala, eles crescem com o que a gente faz. Eles sentem absolutamente tudo, porque eles estão no mesmo ambiente que nós. Pode ver, bota uma mulher num ambiente que tem uma bagunça. Ela vai sentir a bagunça. Bota a mulher num ambiente que tem uma energia baixa, uma energia de tristeza. Ela vai sentir. Vocês acham mesmo que as crianças não sentem tudo? Sem nem falar? Claro que sentem. Tu não precisa nem abrir a boca. Tu tá sentindo raiva, a criança sente raiva. Tá sentindo amor, a criança sente amor. Os pais não precisam falar nada, as crianças sentem. Então, Jesus nos dê temperança. Tempera as nossas vidas com amor, com alegria, com mansidão, com paciência, para que os nossos filhos, eles estejam num ambiente de alegria, já que nós não estivemos. Eu não estive, mas os meus filhos vão estar. Porque eu quero aprender, sim, com Jesus a ser uma mulher mansa, a ser uma mulher humilde, porque eu era extremamente orgulhosa e arrogante. Eu aprendo com Jesus, ele me ensina. Eu não aprendo sozinha. Eu não cresço sozinha. Eu não cresço sozinha. Se tiver alguma mulher aqui que acha ainda que vai crescer sozinha com a força do próprio braço, já tá morta. Ah, mas eu me converti, eu me tornei viva depois que eu conheci Jesus. Será? Muitos conhecem as escrituras de Jesus, mas poucos conhecem o Jesus das escrituras. É muito fácil conhecer um Jesus que é falado aqui, mas o Jesus que é vivido aqui, no coração. Esse Jesus que tem se apresentado para mim, para todas as pessoas que a gente convive. Vocês não conhecem pessoas que vivem o evangelho, que vivem Cristo? Andem com essas pessoas, sejam intencionais. Eu quero andar com aquelas pessoas lá que estão vivendo Jesus, que estão vivendo o evangelho. Evangelho sem transformação é só uma escravidão. Tem muita gente que sabe muito de versículo de Bíblia, mas não vive nenhum. Vocês escutam pessoas que não vivem o evangelho? Que tá com um casamento arruinado? Vocês escutam essas pessoas? Que brigam, que são pessoas que não têm paciência com nada, que não têm temperança, que não têm inteligência emocional. Vocês escutam essas pessoas? Pensem, reflitam. Peguem esse dia de hoje para refletir, pai, quais são as pessoas que eu devo deixar? Quais são os ambientes que eu devo deixar? E intencionalmente, quais os ambientes que eu devo estar? Pai, quais os ambientes que eu devo estar? Quais são as pessoas, as mulheres que eu devo caminhar a partir de agora? Para que eu viva Cristo, para que eu pare de ser como o mundo todo é,
que fala uma coisa e vive outra. Sejam intencionais. A mudança genuína acontece quando a gente é intencional. Ah, mas essa pessoa eu conheço há muitos anos, a minha vida inteira, só que essa pessoa só fala abobrinha. Solta. Agradeça a vida da pessoa e solta. Agradeça esses ambientes, honra os ambientes e deixa eles. Não tem como a gente viver duas realidades ao mesmo tempo, a gente só vive uma. Alguém mais quer trazer alguma coisa? Olha, a Lucineide estava aí, a Keila estava aí, quem mais que estava lá na jornada? Acho que é. Ninguém quer falar nada, ai, vocês estão tão quietinhas hoje, gente, tá refletindo então. Ah, eu quero falar então, vou falar? Só pode falar com câmera aberta. Ah, tá, peraí. Ainda tô no trabalho aqui, ainda tava finalizando umas coisas, mas tava ouvindo vocês aqui. Tu acha mesmo que eu não ia gostar de ver essa tua beleza? Quero ver tua beleza. Fale, mulher. Então, gurias, eu tava pensando muito sobre o que a Cris falou agora, de deixar pessoas, deixar ambientes, ser muito estratégica, né? Eu lembro que logo que a gente se converteu, assim, não de aceitar Jesus, tá? Porque aceitar Jesus foi, tipo, com 15 anos, mas se converter mesmo foi com 20 e tantos, entendeu? De fato, viver e se entregar para Jesus, né? A transformação de Cristo. E aí eu lembro que eu sempre orava assim, Senhor, tira da minha vida as pessoas que não é para estar, porque eu sabia que eu não ia ter coragem de deixar. Eu era muito apegada a pessoas, eu era muito. Sabe a pessoa que tu acabou de conhecer e tu se identificou com ela e tu já, meu Deus, criou um vínculo super, e depois tu tem essa dificuldade de deixar ir. Então eu sempre orava para Deus assim, Deus, tira as pessoas que não é para estar na minha vida. E aí foi muito engraçado quando começou a acontecer. E eu até não fiquei triste, justamente porque eu sabia que era fruto das orações que eu estava fazendo. Porque vários ciclos, vários grupos de amigos que a gente tinha simplesmente começaram a marcar compromissos, a marcar atividades sem a gente. E até aconteceram situações assim de nos excluir do grupo. Então, assim, se fosse uma outra pessoa, num tempo de carência, não entender, se sentir rejeitada, mas eu, com aquele entendimento da oração, de tipo, eu entreguei o controle completo nas mãos de Jesus, de fato, ele tá me tirando, me transicionando para outros ciclos. Não que aquelas pessoas não fossem, não fossem um alvo para evangelizar, mas era um momento que eu estava vivendo que eu precisava ser evangelizada, que eu precisava ter contato com outras pessoas que seguiam mais tempo a Cristo, que tinham mais experiências com Cristo para me ensinar. Era um tempo que eu precisava ser esponja e absorver. Então, Deus foi tão zeloso comigo, tão misericordioso, que ele me tirou de ciclos assim. E quando a gente se mudou para outra cidade, outro estado, também culturas completamente diferentes, sem conhecer absolutamente ninguém, foi a mesma coisa. Ele nos tirou de um núcleo, de um ciclo e nos encaminhou para um outro lugar e as coisas simplesmente foram acontecendo, nada de esforço, de força do braço, de eu sei, eu vou para fulano de tal, eu vou não sei o que, vou me conectar com não sei quem, fazer network com não sei quem. Foi algo que foi natural. Quando as coisas acontecem no agir de Deus, elas fluem naturalmente. Assim como a gente está aqui no grupo agora, em algum momento Deus proporcionou esse momento para nós. Olha, tem esse grupo. Eu quero que tu participe desse grupo. Eu quero que tu participe dessas orações. Tem coisas que eu quero te entregar ali. Tem coisas que eu quero mover em ti com essas mulheres, junto com essas mulheres. Então, Deus, ele é muito estratégico nos momentos da nossa vida que a gente vai passando. Então, tem momentos que ele nos traz, nos leva para lugares para evangelizar, e tem momentos que ele nos leva para lugares para nos ensinar, para trabalhar no nosso coração e para nos transformar, né? De fato, viver a nossa oração. Senhor, nos livre de todo mal
Senhor, faz o teu agir aqui na terra, né? Faz o teu agir na minha vida. Então, que a gente possa cada vez mais viver por aquilo que Ele quer para nós, pelos ambientes que Ele quer para nós, não só físicos, mas de pessoas, de conexões. E em nome de Jesus, que a gente cresça cada vez mais juntas, porque eu aprendo muito com vocês aqui. Meu Deus, às vezes eu vejo as mensagens e eu não consigo participar aqui, mas às vezes a mensagem no grupo, às vezes uma mensagem no grupo já foi parte da resposta de Deus para alguma coisa, algo que eu estava buscando, ou enfim, uma forma que ele achou de falar comigo naquele dia. Então, que ele use cada vez mais esse grupo de mulheres para nós crescermos cada vez mais juntas e nos aproximarmos mais dele, porque esse é o nosso alvo. Amém. Muito obrigada, Carol. Eu amo te ouvir. Sabe, né? Que eu amo te ouvir. Nós vivemos experiências surreais esse final de semana. Inclusive, quero fazer o convite para vocês, quem ainda não viveu jornada, é uma aceleração. A sensação quando a gente vive o final de semana é que a gente, sei lá, viveu uns 3 anos naqueles dias ali, porque é muito intenso, a gente consegue se ver diante de várias situações que a gente vive e a gente às vezes não consegue nem perceber porque a gente está tanto na correria do dia a dia e a gente não percebe. E aí quando tu vai para um retiro assim, para um lugar que é específico para resolver as nossas coisas, né, são específicos para resolver as nossas questões internas, a gente consegue se ver de fora, se observar diante das coisas. E eu acho que eu já fiz, sei lá, umas 5, 6 jornadas, não sei, tô perdida, já não contei mais. A impressão é que eu já estou há muitos anos vivendo isso, porque quando a gente começa a aplicar aquilo que a gente recebe de Deus e nós recebemos no ambiente certo, nós recebemos instruções certas, alinhadas ao que Deus quer para nós. E esse ambiente, ele é um ambiente que nós vivemos muitas transformações. Quem me acompanha há um tempo vê, não preciso nem falar, a Carol já me acompanha há um tempo, né, Carol? Não preciso falar o quanto Deus já fez e transformou, mas Deus só transforma e muda aquela filha que quer, que decide e escolhe estar nos ambientes que Ele convoca. Então, se vocês sentem no coração de vocês, só tomem a decisão. Não fiquem esperando o momento certo, porque o momento certo é agora. A hora certa é agora. Não existe outra hora. Às vezes a gente fica olhando, mas eu não posso, não tenho dinheiro. Olha o que tu tá falando. Eu não posso, não tenho dinheiro. Qual é a filha que não pode e não tem dinheiro? Qual é a filha que verdadeiramente não pode? Tá tudo aqui na nossa cabeça. Eu não posso é uma limitação da nossa mente. Eu vou trazer bastante, assim, tipo, conforme eu vou sentindo, assim, nosso crescimento aqui no tempo de mesa, sobre essa parte emocional, mental, porque na Bíblia fala muito sobre isso, mas pouco se explica sobre isso, profundamente. A gente lê um versículo ali, muito se fala, muitas passagens se falam sobre transformação da mente e emoções, então a gente vai falar sobre isso. Eu creio que esse tempo Deus está nos chamando para olhar para isso, com atenção, amor, sabe, entrega verdadeira, genuína. Vamos encerrar então nosso tempo de mesa, mulherada. Vamos orar? Carol, ora para nós aí. Abre o microfone e faz uma oração para nós. Amém! Senhor, nós te agradecemos pela tua presença, por essa mesa farta, Senhor Jesus, que o Senhor nos proporciona todos os dias. Farta, Senhor, da tua presença, farta do teu perfume, farta, Senhor Jesus, de oportunidades para nos transformarmos, Senhor Jesus, na tua presença. Pai, que o Senhor nos dirija através do Espírito Santo, nos conduza, Senhor. Fortaleça, Senhor Jesus, o nosso coração. Renova, Senhor, e transforma a nossa mente. E nos ajuda, Senhor Jesus, nos encoraja, Pai. Para que a gente tome a decisão, Senhor Jesus, de sair de ambientes que o Senhor já nos mostrou que nós não devemos estar. Pai, abre os nossos olhos para aquilo que não estamos vendo. Clareia, Senhor Jesus, lugares que ainda estão escuros para nós. Tudo aquilo que está em oculto, Senhor Jesus, vem à luz nos próximos dias.
Pai, nós somos filhas amadas e queremos andar nos teus caminhos. No lugar, no ambiente, em pessoas que o Senhor quer que nós estejamos. Então, que o Senhor venha nos direcionar, Senhor, conforme a tua vontade. E cada passo que a gente der, Senhor, seja debaixo da tua direção, da tua provisão, da tua vontade, Senhor Jesus. Nós te agradecemos pelo teu infinito amor e zelo conosco. Nos ajuda, Senhor Jesus, a cada vez mais abrirmos e quebrantarmos o nosso coração na tua presença, no nosso secreto, em ambientes proféticos. Pai, trabalha em nós, Senhor, nos molda como a tua vontade. Faz de nós, Senhor Jesus, os vasos na mão do olheiro e nos molda, Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, te pedindo para que esse dia seja um dia cheio do teu doce perfume. Que seja um dia repleto, Senhor, da tua presença, poderosamente. Que a gente não se contenha, Senhor, na tua presença. De alegria, de emoção, Senhor, que possamos desfrutar de ti cada vez mais e aprender a andar contigo. Nós entregamos, Senhor, essa semana nas tuas mãos e que o Senhor fale cada vez mais conosco nesses dias. E te agradecemos pelo teu infinito amor, cuidado e zelo. Cuida dos nossos familiares, cuida do nosso lar. E nós sabemos, Senhor, conforme a tua palavra, que quando colocamos a ti em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Por isso nós não nos preocupamos, Senhor, com o que vamos vestir, com o que vamos comer, com a guerra que está acontecendo, com a política, com isso, com aquilo. Não nos importamos, Senhor Jesus, não nos preocupamos, Senhor Jesus, com as situações externas. Mas sim, Senhor Jesus, nos rendemos diante de ti, Senhor, o nosso coração queimando, Senhor, pelo teu agir em nós. E protegida, Senhor Jesus, sabemos que estamos nas tuas mãos. Por isso podemos descansar todos os dias da nossa vida, Senhor, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo, tem o controle de todas as coisas. Nós entregamos tudo a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Obrigada pela vida de todas vocês. Honro, agradeço por todas vocês, todos os dias. Vocês me ensinam muito. Que nós tenhamos uma semana abençoada na presença do nosso Pai. E aprendendo, escolhendo aprender com Ele. Gratidão, Carol, pela oração. Lindo de escutar. Lindo, lindo, lindo de escutar. E até amanhã, mulheres. Estão liberadas.